Boa noite. Uau, que resposta bonita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Seja bem-vindo a você que está em algum lugar do Brasil, em alguma igreja, em algum salão, em alguma residência, em algum pequeno grupo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o seu coração. Começa agora o primeiro tema desta semana. A semana sobre a grande esperança, e o tema de hoje, você já viu, nós vamos falar sobre a grande esperança para aquele que lê, que ouve e que guarda e que pratica. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar a você nessa noite. Amém? Amém. Bíblia na mão? Onde está a sua Bíblia? Por favor, tem Bíblia aí? Aqui está a Bíblia Sagrada. Vamos abri-la em Apocalipse capítulo 1. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? O tempo está próximo. Bom, a Bíblia Sagrada fala bem-aventurados aqueles que leem. Nós sabemos que bem-aventurados, ou a expressão bem-aventurado, significa feliz. O que significa bem-aventurado? Mais forte, bem-aventurado ou? Feliz. E o que é que as pessoas mais querem na vida? Não é ser feliz? Sim, claro. E nessa noite, Deus nos dá a receita da felicidade. A receita é simples. A receita é ler, ouvir e guardar as palavras de Deus no coração. Essa é a receita. É isso, o segredo, a receita da felicidade não está simplesmente em ter uma boa família. Ter uma boa família é importante. Ser bem casado é importante, ter uma estrutura financeira e material é importante, ter um emprego é importante, ter amigos também. Mas essas coisas por si só, elas não podem trazer felicidade, elas não podem completar e preencher o vazio da alma. Falta uma coisa, e o que falta é o mais importante, é o que tem que estar primeiro, na frente, acima de tudo e de todos. Por isso, a Bíblia diz assim: feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve. E feliz é aquele que guarda as palavras da profecia no coração, porque o tempo está próximo. São três coisas, eu vou destacar agora separadamente cada uma das três. Bem-aventurados aqueles que leem. Leem o quê? Leem o quê? Revistinhas de novelas, revistinhas de fofoca. Bem-aventurado aquele que lê. Lê o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem. Irmãos, nós sabemos que a leitura por si só, traz cultura, traz um molde, ou molda melhor o nosso caráter e nos dá preparo para viver. A leitura em geral. Mas quando se trata da leitura da Bíblia, nós temos que entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro especial porque foi inspirado. As pessoas que escreveram esse livro foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Entendeu? Quando você lê a palavra de Deus. Nessa noite nós estamos lendo, e à medida que a gente lê e ouve, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. E sem que a gente perceba, ele vai moldando o nosso caráter e vai trabalhando dentro do nosso ser, de maneira tal que as trevas, o pecado, o mal vai sendo eliminado, vai sendo expulso, vai sendo tirado da gente, e a luz de Deus, a paz do Senhor, a graça de Jesus, as bênçãos do céu, a bendita esperança, a grande esperança, essas coisas boas todas da Bíblia começam a fazer parte do nosso ser, dos nossos pensamentos e da nossa vida. Por isso, feliz é aquele que lê. Jesus uma vez disse assim: examinai as Escrituras, João 5,39. Uma outra ocasião, o salmista escreveu no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus, o quê? Caminhos. Então vejam que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma lâmpada, é uma luz para a nossa vida. Significa que quem estuda a Bíblia tem a luz de Deus. A luz de Deus vem sobre a pessoa e as trevas espirituais saem. Essa pessoa então deixa de viver nas trevas e passa a viver na luz. Aí começa a felicidade, começa uma vida de vitórias, uma vida diferente, uma vida de bem-aventurança. Por isso o Apocalipse diz: feliz, bem-aventurado é aquele que lê. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia.
Você precisa, junto comigo, tomar uma decisão de ler mais a Bíblia, de estudar mais a palavra de Deus, de aceitar mais esse desafio de estudar a Bíblia. Agora tome cuidado, porque ler a Bíblia somente por ler não resolve tudo. Sabe por quê? Uma vez, Jesus estava conversando com os seus discípulos, e depois que Jesus então foi para o Rio Jordão e foi batizado por João Batista, saindo ali desse momento do batismo, ele foi para o deserto. E lá no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. No final, apareceu o inimigo, e o inimigo começou a tentar Jesus. E a primeira tentação que o inimigo fez foi a seguinte: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E Jesus respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse está escrito, Jesus estava citando a Bíblia, mostrando que Jesus conhecia a Bíblia, estudava a Bíblia, por isso ele falou está escrito. Em Lucas 24, 27, a Bíblia diz que Jesus lia a Bíblia e começava por Moisés e discorria por todos os profetas. Ok? E agora na tentação de Satanás, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que ler a Bíblia, conhecer a palavra, é um fator importante para expulsar o inimigo da vida. Jesus disse, está escrito, e citou a Bíblia. E depois, na segunda tentação, o diabo percebeu que Jesus tinha citado a Bíblia. Então na segunda tentação, o diabo vem e diz assim, ok, então se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito também que Deus vai mandar os seus anjos e eles vão te segurar para você não tropeçar com os pés na pedra. Percebam que na segunda tentação, então o diabo cita a Bíblia, ele usa a Bíblia também. Ele diz assim, está escrito que Deus vai mandar os anjos. E curiosamente, o texto citado por Satanás na tentação a Jesus está no Salmo 91. Aquele salmo que todo mundo usa para expulsar o diabo. Ele usou o salmo que é usado para expulsá-lo para tentar Jesus Cristo. É uma ironia, é uma petulância. E o inimigo fez isso. Isso quer dizer, pessoal, que não é todo mundo que está com a Bíblia debaixo do braço que vai para o céu. Isso significa que não é todo mundo que leu a Bíblia ou que lê a Bíblia que vai ser salvo. Não significa. Na verdade, vejam que o diabo citou a Bíblia para tentar Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que usa a Bíblia para perturbar a vida dos outros. Tem gente que usa a religião e a fé e a Bíblia para tentar defender seus interesses pessoais. E é por isso que tem tantas igrejas diferentes. É por isso que surgem novas denominações a cada dia. Pela ignorância das pessoas. Porque não entendem a Bíblia. E por não entenderem a Bíblia, leem um texto, tira do contexto, criam um pretexto e arrumam problema para a sociedade e para as pessoas. Deus disse claramente, quando o diabo diz assim, então transforma as pedras em pães, Jesus diz, está escrito. Na segunda tentação, quando o diabo diz, está escrito, vai, pula, lança-te daqui para baixo. Jesus respondeu, sabe como? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, vai beber, ué. Então é isso, às vezes, sabe o que acontece? A pessoa cita um texto, um fala assim, não, o dia do Senhor é o sábado, está na Bíblia. O outro vem e fala, não, é o domingo. Entendeu? Um diz assim, mas está escrito aqui, ó, que não pode comer carne de porco. Outro diz, não, mas está escrito aqui que o que entra pela boca não contamina, e sim o que sai. É igual Jesus e o diabo, um diz, está escrito, outro diz, está escrito, está escrito, está escrito, e aí? Está tudo escrito, mas quem é que está certo? Pegou? Então, pessoal, é muito fácil da gente analisar esse assunto. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado pela segunda vez, então Jesus foi claro ao dizer assim, não tentará, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, o diabo já não falou mais está escrito. Porque é o seguinte, o diabo não tem argumento suficiente na Bíblia, entendeu? Ele arrumou uns argumentos aí para tentar Jesus, Jesus ficou na Bíblia. Está escrito, está escrito. O diabo falou, está escrito só e não mais. Jesus na terceira tentação falou assim, ó, está escrito, arreda-te daqui, Satanás, somente a Deus devemos adorar, disse Jesus. Está escrito, adorará somente a Deus e a mais ninguém. Amém, irmãos? Amém. Então vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que a Bíblia fala bem-aventurado aquele que lê? Porque quem lê sabe da verdade. Quem estuda a Bíblia sabe a verdade. O problema é que tem muita gente que lê a Bíblia, mas não crê somente na Bíblia. Eu conheço pessoas que dizem assim, você mostra para ele assim, está na Bíblia aqui. Sabe o que a pessoa diz? Eu só creio se tiver uma revelação.
Mas isso aqui é o quê? É revelação, rapaz, está aqui. Não, eu só aceito se for revelado na igreja. Então as pessoas não estão acreditando totalmente na Bíblia. O que a Bíblia fala não é suficiente para você? Você quer uma revelação extra? Você quer que o pastor aqui na frente diga assim: Deus está me revelando isso, e é isso que você quer? E a Bíblia fechada e guardada? É isso que você quer? É assim que você pensa? Amigo, se essa não é revelação suficiente para você, se você quer que um homem ore e Deus fale com ele para revelar para você, me desculpe, você está totalmente equivocado. Porque este é o livro, essa é a revelação, essa é a luz, essa é a palavra. E você e eu precisamos crer na palavra. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, por isso eu comecei lendo o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem. E segundo, bem-aventurados aqueles que tem que ler e tem que ouvir. Bem-aventurado aquele que ouve. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Depois do pecado, o homem somente ouvia a voz de Deus, mas não via mais a face de Deus. E nos dias do profeta Isaías, no capítulo 59 do livro de Isaías, Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observe que no tempo de Isaías, as pessoas não ouviam mais a voz de Deus. Por isso que nos dias de hoje, a Bíblia chega a dizer uma coisa muito contundente, muito forte. É o que está em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, veja, se alguém ouvir, será que alguém vai ouvir? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Observe, antes do pecado a comunicação era face a face. Depois do pecado o homem só ouvia a voz de Deus. Nos dias de Isaías o homem não ouvia mais a voz de Deus. E hoje é mais grave ainda. Hoje Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Mas tem que ouvir, tem que ler e tem que ouvir. Abra os seus ouvidos, ouça o texto bíblico, ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Daqui a pouco eu vou fazer um chamado para você. Daqui a pouco eu vou fazer um chamado para você que leu e para você que ouviu. Para você que lê sempre e ouve sempre a voz de Deus. Porque se você lê, se você ouve, consequentemente você vai guardar. Guardar significa praticar. Guardar significa obedecer. Guardar significa viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Ouça e veja o que está escrito em João 15, verso 10. João 15, verso 10, está escrito assim, ó: se guardardes os meus mandamentos, quem sabe o resto? Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Já achou? João 15, 10? Irmãos, aqui diz, se guardardes os meus mandamentos. A palavra de Deus diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras de Deus, guardam os mandamentos de Deus, obedecem a Deus. Está escrito em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Fazer a vontade do Pai é guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é o que diz Apocalipse 1, verso 3. Existe uma grande esperança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que praticam. Nessa noite, Deus está chamando você para você ler, para você ouvir e para você praticar, obedecer. É isso que Deus quer de cada um de nós. Como aconteceu com a Lourdes. A Lourdes era uma mulher evangélica há muitos anos. Só que a Lourdes tinha um problema. Não ela, mas ela tinha perguntas. Ela vivia um problema. A igreja que ela frequentava era aquela igreja que dizia uma palavra e pedia dinheiro. Dizia 2 palavras e vamos para o sacrifício. Dizia 3 palavras e vamos para a fogueira, não sei do que. A igreja só pedia dinheiro. E a Lourdes não aguentava mais. Todo culto é dinheiro, 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 dinheiro. Isso é igreja ou é um comércio? E a Lourdes ficou tão assim que ela começou a orar: Senhor, me mostra a verdade, me mostra a verdade. E sabe o que aconteceu?
A Lourdes, um dia estava com o controle remoto zapeando na televisão. Sabe aquela hora que a pessoa começa a passar os canais? E ela foi passando os canais. E parou no canal da Novo Tempo. Parou na Novo Tempo, amigo. Aí o Espírito Santo faz o milagre. A Lourdes parou na Novo Tempo. Assistiu vários programas. E um dia assistiu o nosso, o Arena. E no Arena nós falamos assim: procura a igreja adventista mais perto da sua casa. E ela foi procurar a igreja mais perto de casa. Que maravilha! Glorificado seja o nome de Jesus nessa noite. Porque realmente a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Amém? Eu sei que esse é um momento importante para nós. Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve e feliz aquele que guarda. Você está me assistindo agora, estudando a Bíblia com a gente. Eu sei que você é uma pessoa sincera. Eu sei que você tem o coração aberto para a palavra de Deus. Eu ainda não sei o seu nome. Não conheço todos que estão conosco ao vivo, pela internet, pela Rádio Novo Tempo e pela TV, nas igrejas. Mas eu estou pregando agora para um internauta, uma pessoa que pelo computador está nos acompanhando. Estou pregando a alguém que nos ouve pela Rádio Novo Tempo. Estou falando a alguém que está num salão. Estou pregando a uma pessoa que precisa desesperadamente ter paz, ter esperança no coração. Abra o seu coração. Deixe Cristo entrar na sua vida. Permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Ela será uma lâmpada para os seus pés e uma luz para os seus caminhos. Tenha sempre os ouvidos abertos para a palavra de Deus. Esteja sempre pronto a obedecer os mandamentos de Deus. Diga como o profeta Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Eu sei que tem uma pessoa agora que frequenta essa igreja há muito tempo, porém não tomou uma decisão ainda. Você talvez pense assim: meu coração é duro. Pode ser duro o seu coração, mas há poder no nome de Jesus para quebrar o seu coração. Não importa quem você é, não importa onde você está agora. Quem sabe num quarto de hotel, deitado numa cama no hotel, assistindo agora. Quem sabe você está sozinho na sua casa, estava navegando no computador e caiu aqui. Por favor, abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo faça um milagre na sua vida. Amém? Eu quero fazer um pedido, uma pergunta a todos que estão agora comigo, ouvindo essas palavras. Quantos de vocês não são membros da igreja adventista? Levante a mão, aqui em BH, em qualquer igreja, em qualquer lugar onde você está nos acompanhando. Levante a mão, você que é nosso irmão na fé, mas não é membro da igreja adventista. Levante a mão, por favor. Coloque-se em pé, coloque-se em pé. Você que levantou a mão, coloque-se em pé, por favor. Eu gostaria agora de pedir a vocês que estão em pé, que querem ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Eu vou pedir a você que está em alguma igreja, aqui com a gente, em qualquer lugar, que venha aqui à frente. Venha à frente. Venham. Enquanto vocês vêm à frente, nós vamos ouvir o melhor quarteto do Brasil, Arautos do Rei, cantando, sabe o quê? Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda, porque o tempo está próximo. É só um pouco mais. E o que há de vir virá, e não tardará. É Jesus que está voltando. Amém. Mais uma vez escureceu. Deus te abençoe, meu amigo. E o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Senti saudade do meu lar. Em
aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Que maravilha. Amém. Sejam muito bem-vindos aqui. A você que se aproximou da tela, da televisão, ouviu os arautos do rei cantar exatamente que é só um pouco mais. Lembra do texto base de hoje: feliz aquele que lê, que ouve e que guarda, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Jesus está próximo. Agora, você que está em casa, sentado no sofá, numa cadeira, assistindo a TV Novo Tempo, ouvindo a rádio, acessando e vendo pela internet, Jesus está chamando você. Deus está chamando vocês para nascerem de novo, para começarem uma vida nova. Esta semana é a semana do seu novo nascimento. Essa semana é a semana de sepultar a tristeza, a angústia, o vazio do coração, as feridas da alma. Essa semana é a semana de começar uma vida nova. Esta semana é a semana que você precisa dar a volta por cima no nome de Jesus. Essas pessoas todas nas tuas mãos. Cuida delas, em nome de Jesus. Amém.